Olá, esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, Universidade Federal de Alfenas. E essa é uma entrevista da série de funções não acadêmicas, né? E vamos falar hoje sobre estágios em empresas. Então hoje eu e o professor Rogério Grassetto vamos entrevistar a bióloga recém-formada, Jaqueline Freitas de Pádua, sobre o estágio que ela fez na Petrobras. Então, primeiro, quero agradecer por ter aceito a entrevista, Jaque. Mas antes de a gente falar sobre o estágio mesmo, queria pedir para você responder duas perguntinhas sobre a sua história, falar um pouco sobre a história antes de entrar no curso ou durante o curso. Então, por que você decidiu fazer biologia? Quais eram as suas expectativas para o curso? E depois que você entrou no curso, se você encontrou aquilo que você esperava ou era diferente? Então, eu também queria agradecer pela oportunidade de falar sobre essa experiência, que eu acho muito importante. E, para começar do começo, eu, desde pequena, sempre cresci tendo muito contato com natureza, porque meus dois avós, tanto por parte de mãe quanto de pai, moravam na zona rural da minha cidade. E eu acho que foi essa paixão por ficar no meio do mato que me despertou para o lado de biologia. E foi mais ou menos assim mesmo. Acho que eu não pensei muito bem. Não sei se é porque eu era muito nova, eu tinha 17 quando eu entrei. Eu não pensei muito bem no dia a dia do curso, assim. Na minha cabeça eu só queria algo que ia me proporcionar ficar em contato com a natureza e aprender sobre isso. Essa era a minha intenção. Mais curiosidade do que... Foi mais uma curiosidade mesmo. E eu acabei dando sorte, porque nessa de entrar muito novo, sem ter muita certeza, muitas pessoas não têm tanta sorte como eu. Quando eu entrei aqui na Unifal, a verdade é que eu fiquei meio desapontada um pouco. E eu demorei a realmente me apaixonar pelo curso de biologia. Por que esse desapontamento veio de onde? Para começar, que eu já entrei tendo matemática no primeiro período e eu achei que eu ia fugir de exatas. E você acaba aprendendo que dentro do curso tem todo mundo. Então, quando eu pensava em biologia, eu pensava numa coisa só. Mas, na verdade, a biologia ela é composta por várias coisas. Então, você tem ecologia, você tem a parte de biologia médica, você tem conservação, você tem a parte de laboratório. É muita coisa, genética. E você descobre um mundo dentro de um mundo. Então, eu demorei a achar o meu lugar dentro desse mundo. E que hoje em dia eu sei que é bem mais pro lado da educação ambiental do que seria para botânica, que era o que eu achava que eu iria gostar antes de entrar. E foi tudo um aprendizado, na verdade. E o estágio contribuiu muito para isso, para organizar não para organizar, mas para confirmar a ideia do que eu realmente iria fazer do meu curso, qual caminho eu ia seguir dentro da biologia. Mas confirmar no sentido de que você gostou ou confirmar no sentido que isso eu com certeza não quero? Isso com certeza eu não quero. Tá. Porque aqui, dentro da universidade, eu acho que eu tive a certeza de que eu não seria uma pesquisadora de campo, porque eu também fiz estágio nessa área aqui dentro da universidade, fazendo estágio com projetos para a universidade. E, por exemplo, o campo de ecologia foi algo que eu não gostei muito da prática dele. Do dia a dia. Isso. E aí, poder ir para uma empresa e falar, não, isso aqui é muito bacana, mas também não é o que eu quero. Foi bom para mim. Porque é melhor quando você tem todos os tipos de experiência para você poder eliminar. É bem melhor do que você ficar pensando, nossa, será que fazer aquilo vai ser legal? Talvez não seja tão legal assim, ou talvez seja muito legal. E foi bom por isso mesmo. Assim, e dentro do curso, assim, o que tinha que assim,
bateu com a sua expectativa prévia e o que faltou assim completamente na sua formação que você acha que o curso não deu e que deveria dar? Não, o que eu acho que foi maravilhoso foi quando a gente começa ali no... Acho que é no quinto período mesmo. A grade já mudou, mas a minha grade foi ênfase ambientais, né? Então ali no quinto período começam as matérias ambientais mesmo. Você, por exemplo, tem um período que tem biologia da conservação, ecologia evolutiva, análise da biota, impacto da conservação, análise de impacto ambiental. Essas matérias assim voltadas para a preservação do meio ambiente. Isso foi esse momento que eu comecei a ficar empolgada, que aquilo me despertou, nossa, é disso aqui que eu quero falar, sabe? Foi para isso que eu vim. É isso que eu estava esperando, sabe? Porque os primeiros anos, querendo ou não, precisa de matérias mais gerais mesmo e tal. Só que o que eu... Não bastou, porque o que eu queria não era só estudar aquilo, eu queria falar sobre isso, eu queria discutir sobre isso, eu queria ensinar as pessoas sobre isso. Então, por isso que foi naquele momento que eu descobri que eu queria educação. E, então, acho que o que faltou foi educação, mas eu entrei no bacharel, né? Não podia reclamar que estava faltando educação. Então, o negócio é correr atrás dela agora. Mas e uma coisa que eu acho válido falar aqui, que eu achava genial, era os momentos de discussão nessas matérias. Você sentar com a sua turma para discutir sobre essas questões ambientais, que às vezes a gente está cansada de ouvir falar aquecimento global, não sei o que lá, isso aqui gera impacto. A gente fica repetindo tanto isso que falta falar realmente. Não, mas espera aí, vamos ver o que realmente está acontecendo, o que vale, o que não vale, o que a gente só repete para repetir há muito tempo. Então, refletir, né? Não só discutir, mas já reflexão. Vamos falar de verdade sobre isso. E tiveram alguns momentos muito bons de discussão em várias dessas matérias. E foi muito importante para minha formação mesmo, aprender a conversar de verdade sobre um assunto. Mas por quê? O que foi importante para a sua formação? Falar sobre isso? Não, aprender a argumentar. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. A gente teve um debate numa aula da Zezé, eu acho que era ecologia ecossistêmica, se eu não me engano. E em que um lado tinha que defender e o outro lado tinha que ser contra. E você tinha que procurar os seus argumentos, entendeu? Então, não é só chegar ali e falar um monte de coisa. Você tem que embasar aquilo que você vai falar e saber articular aquilo que você estudou e saber ouvir o que o outro tem para falar também, porque às vezes o argumento dele vai ser muito melhor que o seu. Então, e essa dinâmica, não sei, você aprende muito com isso. Eu, pelo menos, aprendi muito fazendo isso. Legal. E o que você... Assim, você está falando aqui, a partir do segundo ano, né, a partir do terceiro ano, né, na segunda metade do curso, você começou a voltar àquele sentimento que te trouxe a biologia, né? Isso era mais ou menos o que eu gostava, mas não era exatamente a parte acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, assim, como você se sentiu? Porque esse é um episódio da série justamente para mostrar às pessoas que tem uma demanda muito grande por não acadêmico, né? Já que a gente tem uma tendência, a maioria dos professores são acadêmicos, tem uma tendência a ensinar e passar a nossa experiência, que é acadêmica, e tem uma demanda muito grande, cada vez maior, das pessoas que não gostam dessa parte de pesquisa ligada à academia, mas gostam de biologia e ficam um pouco perdidos. Então, esse episódio também é para ajudar essas pessoas. Quer dizer, então, a partir de que ponto você diz assim, nossa, eu não gosto dessa parte, eu gosto, mas não gosto dessa parte acadêmica e eu tenho que correr atrás de algo para fora? Como é que é? Como é que foi? Eu fiz estágio com várias pessoas dentro da Unifal durante o meu curso. Estágios acadêmicos. Acadêmicos, isso. E fui de um em outro para tentar ver o que eu me encaixava, até eu ter certeza de que não, realmente não. Porque
eu acho que você não pode desanimar no primeiro também. Às vezes aquela não é a área. Por exemplo, o primeiro estágio que eu fiz foi com formiga. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas foi ótimo, porque foi a primeira vez que eu fui para um campo realmente, que eu vi como funcionava o campo e tal. Como que é o desenho experimental? Fazer um desenho experimental. Como é o desenho experimental, uma como você quadrada, executa, o que você precisa se preocupar. Isso tudo foi aprendizado, mas... E aí depois eu fui para planta, trabalhei no herbário um tempo... cheguei em alguns grupos de estudo com o Rogério. Aí desistiu de vez. Pra... entendi. Então, então agora que eu desistiu. Pô. Fiz algumas coisas de extensão também, fiz um projeto de extensão. Eu fiz coisa pra caralho até, olhando hoje em dia, mas... Pra tentar ver onde é que eu me encaixava. E eu descobri que eu não me encaixava em nada. E você começa a ficar meio desesperado, né? Nossa, eu tô no lugar errado. Legal, porque deve estar um monte de gente sentindo assim. Igual, com certeza. Essa é a Nossa, ideia. vou ter que desistir na minha faculdade. Mas aí eu pensava assim, se eu não for mexer com mato, o que eu vou fazer na minha vida, sabe? Porque era coisa que você gostava. Tipo assim, veterinário não dá pra mim, porque eu não... Só de pensar de ver um bicho cortado, já me dá um negócio. Agronomia também não, porque... Todos os meus ideais vão contra a agropecuária e a agronomia é muito focada nisso. Então... não ia rolar. Eu falei, vou ter que achar alguma coisa para fazer dentro da biologia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a focar nas matérias mesmo, né? Não, então, vamos fazer o que eu tenho que fazer, pelo menos. E comecei a me focar bastante nas matérias. Porque eu gosto de assistir aula. Eu preciso assistir aula. Eu preciso ouvir o professor. Eu preciso... eu preciso porque tem gente que é muito autodidata. Eu não. Eu preciso ouvir alguém falando, precisa falar de volta. E a gente estava tendo umas matérias meio difíceis, tipo fisiologia humana. Para mim, pelo menos, qualquer coisa de biologia humana eu acho complicado. É complicado também porque você não gosta muito, né? Exato. Provavelmente, né? Então, a gente na sala meio que se juntou para se ajudar. E... como eu falo muito, eu meio que tomava a frente dos grupos de estudo, assim, para poder ficar falando as coisas que eu lembrava. E porque eu acabei descobrindo que eu aprendia mais quando eu conseguia repetir aquilo para as pessoas. Aquilo ficava mais gravado em mim quando eu conseguia explicar para os outros. Bem-vindo ao mundo dos professores. Exatamente. E aí eu comecei a lembrar de umas coisas que porque minha mãe é professora. E eu sempre, acho que tive esse... não é bem preconceito, essa trava com a educação por causa da minha mãe, porque eu vi ela sofrer demais dando aula. Ela é professora de quê? Ela era professora de alfabetização, a vida inteira, foi de criança, de alfabetização, escola estadual. E aí eu comecei a lembrar de umas coisas que ela falava, que às vezes eu ia pra escola ajudar ela. Nossa, Jaqueline, você tem jeitinho. Eu falava, ai, mãe... talvez eu tenha jeitinho mesmo. Ou será que era coisa de mãe, né? Você deve pensar aquela entendeu? coisa. E aí eu acabei... comecei a prestar atenção nisso. Eu sempre tive facilidade, por exemplo, para apresentar seminário, para falar com as pessoas. E comecei a pesquisar algumas coisas de educação. E eu falei, por que não juntar essa paixão por falar sobre o meio ambiente, sobre querer que as pessoas falem sobre isso, com a parte de educação, sabe? E foi aí que eu meio que comecei a me despertar para esse lado da educação. E aí veio o estágio. E foi durante o estágio que eu tive a confirmação de que, não, realmente, eu preciso investir na parte de educação. Mas por que esse... A partir do quinto período, você começou a falar, mas... eu gosto, mas não quero fazer... Teve um tempo entre... Eu acho que é porque eu levo um tempo pra não, é normal, porque... E absorver as coisas. Mas foi um tempo entre o quinto período, porque eu fui pro... Porque aí, no quinto período, que começou... preciso começar a pensar no estágio curricular e preciso começar a pensar no TCC. Que são disciplinas obrigatórias, tipo assim, atividades. Caraca, eu acabei de descobrir o que eu realmente quero, mas o que eu preciso fazer não é com o que eu realmente quero. Foi meio isso. Mas aí, felizmente, conseguimos fazer um projeto com a etnobotânica, que era uma das coisas que também... acho que, na verdade, foi isso, porque etnobotânica sempre me interessou por causa das pessoas. Era um trabalho que ia me proporcionar falar com as pessoas. E, então, os sinais de que meu caminho era realmente educação estavam por aí. Eu só demorei para conectar, juntar. né? Para conectar eles. E agora do estágio, você falou que foi durante o estágio que deu isso, mas foi pela oposição, né? Que o estágio acabou te mostrando que você não gostaria, mas um pouquinho antes aquelas coisas assim,
como que deu essa ideia de ir fazer um estágio na Petrobras? Como que ficou aparecendo essa ideia? Vamos começar a falar do estágio, porque foi um caminho até Foi um chegar divisor lá. de águas? Foi, completamente. Não só na minha vida acadêmica, na minha vida como um todo, eu acho. Legal. Inclusive, Rogério, eu preciso te agradecer, porque eu fiquei sabendo desse estágio por causa de um e-mail seu, desses repasses, enquanto você era o nosso coordenador, quando você ainda era o nosso coordenador. O amigo viu, falou, nossa, vai ter um processo seletivo para Petrobras no início do ano passado. A gente tem que fazer uma prova online. Eu pensei, Petrobras, não sei nem onde tem uma Petrobras. Eu pensei, nossa, muito away. Mas ele falou, a prova é de graça, você faz pela internet, você não precisa ir em lugar nenhum. Então vamos fazer. Aí fizemos uma prova em final de fevereiro. E era uma prova muito simples. Você entrava no site, fazia um cadastro, e tinha três áreas. Lógica, que era realmente lógica, não era nem matemática, eram os exercícios de lógica mesmo. Conhecimentos gerais, tipo, perguntas sobre o que está acontecendo no mundo e tal. E um português mais básico. Eu não lembro quantas questões eram, mas você tinha, acho que 1 ou 2 minutos para responder cada uma. Coisa muito simples. E quando você fazia a inscrição, você tinha que escolher o lugar, porque dependendo do período que você estava, do curso que você estava, a vaga era em uma empresa, porque era para o Brasil inteiro, né? E para biologia, do período que eu estava, tinha vaga na Bahia, em Mataripe, lá em São Francisco do Conde, que é a cidade, que fica no Recôncavo Baiano, bem pertinho de Salvador. Espírito Santo, em São Mateus, e Macaé, no Rio de Janeiro. Eu sempre quis morar no Nordeste. Falei, vou colocar na Bahia, né? Foi meio assim. Porque eu sempre tive muita vontade de conhecer lá, de ter uma experiência lá. E coloquei a primeira opção como Bahia, segunda Espírito Santo e a terceira Rio de Janeiro. Fiz a prova. Esqueci da prova. Saiu a lista de classificados, só que a gente não sabia quantas vagas iam ser, como ia ser depois, se ia ter entrevista. A gente não sabia de nada. Ele foi bem mal explicado, na verdade. E não sabia nem a função que ia fazer? Não, nem a função, nem o setor, nada. Foi meio às cegas. Assim. Então você, na verdade, aplicou para uma vaga que você não sabia o que era, nem onde era e o que ia fazer. Ou seja, eu quero sair daqui. Exatamente. E fazer alguma experiência fora. Você sabia que a Petrobras trabalha com petróleo. Você sabia. E que era Brás de Brasil. Isso eu sabia. Eu acho que eu fiz essa prova sem a menor expectativa de passar. Eu fiz essa prova meio que assim, vamos ver como é que é, não vai gastar nada, vai ser tipo assim, meia hora do meu tempo. Eu fiz meio... A verdade é que eu fiz por fazer. Uhum. E aí saiu a lista de classificados e eu fiquei em 4º lugar pra vaga da Bahia. Mas só um instantinho. Você fez por fazer também, porque é legal, porque às vezes alguém tá escutando e tá com esse mesmo problema seu, assim, talvez você tenha feito porque alguma coisa não estava totalmente preenchida, né? Então, você estava com algum incômodo ali, então vamos fazer para ver o que acontece, né? Eu acho que é isso. Porque eu pensei assim, o máximo que pode acontecer é dar certo. Ótimo, é verdade. O máximo que pode acontecer é dar certo e... Bom, se der certo, eu vejo o que eu faço. A Bahia vai ser... De qualquer forma, vai ser uma experiência muito legal na minha vida, porque eu não sou daqui do sul de Minas, eu sou do Triângulo Mineiro. Então, vim pra cá já foi uma mudança na minha vida. E foi uma mudança muito boa. Então, pensei, por que não outra, sabe? Eu sabia que eu só tinha a crescer com uma experiência assim. Mas a verdade mesmo é que eu não coloquei fé que eu ia passar. E isso é até bom, porque você às vezes acha que o negócio é tão impossível, mas é só você tentar, que pode dar certo. Sim. Acho que eu sou a prova disso. Aí, beleza. Acho que foi fevereiro... Março já saiu a lista e eu sabia que eu fiquei em 4º lugar para a vaga da Bahia. Mas eu não sabia o que isso queria dizer. Eu não sabia quantas vagas que tinham, como é que ia ser o processo, nem nada. E aí eu meio que esqueci mesmo. Passou um mês, eu estava um belo dia em casa, 2h da tarde, não tinha nem almoçado. No dia anterior eu tinha entregado o projeto do estágio curricular, o final. Então, tipo assim, tava aquele dia, nossa, que alívio, consegui e tal. Me ligam, 2h da tarde do Rio de Janeiro. Você que é a Jaqueline e tal? Sou. Então, você tem que estar na Bahia amanhã, 9h da manhã, para fazer uma entrevista, porque você foi selecionada para a segunda fase do estágio. Amanhã? Amanhã, 9h. Tipo assim, não dava tempo. Era 2 dias de carro. E eu falei pra ela, moça, você precisa... Eu não sei o que fazer. Você precisa me dar um tempo. Ela falou, eu vou te dar 15 minutos pra você pensar o que você tem que fazer
e eu te ligo de volta pra você me dar a resposta, senão eu preciso ligar pro próximo da lista. Eu fiquei desesperada, falei, ela tá falando que eu tenho que estar lá na Bahia pra concorrer à vaga, e aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, a mulher me falou isso, o que eu faço? Ele falou pra mim, vai, liga pra ela, fala que você vai, que a gente dá um jeito. Que ele também tem essa filosofia de o máximo pode acontecer, tudo dá certo, então vamos tentar, porque é melhor você tentar do que você ficar pensando, nossa, se eu tivesse tentado, o que teria acontecido? Aí ele conseguiu comprar uma passagem pra mim em São Paulo. No voo da FAB. Te jogou de paraquedas. Foi tipo isso. Ele conseguiu comprar uma passagem pra mim de São Paulo pra Salvador, 8 horas. Só que não dava tempo de eu pegar o ônibus aqui e chegar em São Paulo antes das 8. Então eu tive que ir de carro. Com o seu carro? Não, carona. Carona. E aí eu consegui. Foi um desespero sair daqui, tipo assim, almocei, catei minhas coisas, fiz uma mala enorme, como se eu fosse passar lá semanas. Eu fiquei uma noite. Desespero da hora, né? Eles pediram pra eu levar meu currículo. Consistia em dizer que eu estudava biologia na Unifal, não tinha nada no meu currículo, nunca tinha trabalhado. E aí fui. Não deu nem tempo de estudar, nem nada. Não sabia nem o que ia acontecer comigo, só fui. Cheguei lá em São Paulo, peguei o avião, cheguei em Salvador de madrugada, acho que eram umas 2 horas da manhã. Dormi um pouco e aí eu tive que, de Salvador, eu tive que pegar um ônibus até Candeias, que era uma cidade que fica lá perto da refinaria, e de Candeias pegar um táxi para a refinaria, porque eu ia ser entrevistada na refinaria. Vale falar, eu não sei quem está ouvindo, mas refinaria é um lugar onde eles refinam o petróleo, então é um lugar, é uma indústria muito feia. Pra mim Feia no sentido ecológico ou feia no sentido estético? Os dois. Os engenheiros acham lindos. Os meus amigos engenheiros de lá, nossa, olha essa planta, olha isso. Eu olhava e falava, gente, que negócio cinza, soltando fumaça, coisa horrorosa. Não tem uma árvore. Não tem uma... E o pior é que tinha, ela foi construída, ela é a refinaria mais antiga do Brasil, chama RLAM. Refinaria Landulfo Alves de Mataripe. Ela é mais antiga que a Petrobras. Ela foi construída na desembocadura do rio Mataripe. Ela foi construída, tipo, em cima do mangue. Meu Deus. Então, todo lado que eu olhava era uma facada no meu coração. Ela foi literalmente construída... Tanto é que tem uma ponte no rio, que tem um lado dela, um lado da refinaria, que fica de um lado do rio e outro que fica do outro. Hoje em dia, as coisas melhoraram, porque eu ouvi umas histórias, assim, terríveis da época do começo, não só na questão ambiental, mas de segurança para os trabalhadores, porque ela é bem antiga. Então, eu já fui ser entrevistada na área onde eu iria trabalhar, porque eu fiquei sabendo, depois que tudo aconteceu, que como é que era o esquema das entrevistas. Eles iam selecionar os 3 primeiros candidatos a cada vaga, dos 3 primeiros colocados da prova, iam ser entrevistados por alguém do setor, ou gerente, ou supervisor. E eles iam escolher entre essas 3 pessoas para uma vaga. Então, era uma vaga só. Eles iam entrevistar as 3 pessoas e escolher uma para ser o estagiário. Só que no caso da minha vaga, o terceiro candidato faltou. Foram só 2. Aí eles me convocaram depois, porque eu era a 4ª colocada. E como eu fui convocada depois, as entrevistas já estavam acontecendo na área, porque antes foi no prédio deles em Salvador. Daí eu fui até a refinaria para ser entrevistada. Aí, só uma coisa assim, que do jeito que você conta, se parece que o edital, assim, desorganizado. Era assim mesmo, assim, não Sim. tinha muita informação, Não. era bem genérico, assim. Era muito genérico. Por isso que eu não botei fé. Eu falei, gente, isso tá meio esquisito, não vai acontecer. E era totalmente desorganizado. Tanto é que eu conheci outra estagiária que também era bióloga, só que ela estava no 4º período e ela foi para um lugar completamente diferente que eu e ela também não sabia para qual lugar que ela ia antes, entendeu? Então, dependendo do período, a vaga era diferente. Aí alguém na Petrobras ia falar, não, mas isso fazia parte da seleção, porque o cara não sabe nada e quer vir para cá, tá selecionado. Às vezes é mesmo. Não foi, mas às vezes é mesmo. E o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que foram para lá eram tudo do entorno, de Salvador, Feira de Santana, tinha mais dos 10 estagiários que foram selecionados junto comigo, cada um para um setor, né? Tinha mais engenheiro, na verdade. Tinha só mais uma bióloga e 2 de administração, o resto era tudo engenheiro. Você era a única de muito longe. De longe. Sim, era todo mundo regional. Eu cheguei lá, e é bom falar isso também sobre a entrevista. As pessoas falam, nossa, eu na verdade não tive muito tempo para pensar, né? Eu caí, igual você falou, meio de paraquedas lá. Mas as pessoas ficam, nossa, como é que eu vou fazer uma entrevista numa empresa? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou me portar? O que eu vou falar? O que eu preciso saber? Eu falei, vou me arrumar, né? Preciso causar uma boa impressão. Só que não teve muito tempo para pensar nisso não, porque eu saí meio corrida daqui.
Fui de salto, toda emperequetada. Como fosse uma festa. Cheguei lá, a mulher falou, você não pode entrar com esse salto não, porque você tá numa área industrial. Tive que tirar o meu sapato, colocar o sapato deles pra poder entrar. Já desmanchou tudo o meu look. Mas fui, assim, não consegui me preparar muito pra entrevista. No site, eles falavam que você... No site não, no e-mail que eu recebi, eles falavam que você precisava estudar... entra no site da Petrobras e estuda sobre a história da empresa. Eu não consegui fazer isso também, porque não teve muito tempo. Então eu cheguei meio lá na adrenalina mesmo. Nossa, tô indo na Bahia. Nunca tinha ido pra Bahia. Primeira vez que eu tava na Bahia, foi tudo de uma vez. Sorria. Aí eles me levaram até a área industrial e eu fui entrevistada pelo cara que seria o meu futuro gerente e a minha futura supervisora do setor. O que é o setor lá? É a ITDI, Estação de Tratamento e Despejo Industrial. Então, é o setor de tratamento de efluente da refinaria. Então, tudo que a refinaria precisa lançar no mar, passa para essa estação primeiro. É o resto, eles tratam o resto da refinaria. Então, é um lugar que abre os seus olhos para um monte de coisa. Mas isso é pra frente. Então, como é que foi? Eu cheguei lá, e a gente foi pra uma sala, nós três, e começamos a conversar. E foi literalmente uma conversa, como essa que a gente tá tendo agora. Eles perguntaram, o que você faz da vida? Como que você chegou aqui? Por que eu falo, eu sou de Minas. Aí, sempre me perguntavam, nossa, como que você veio parar aqui, né? Você veio de tão longe? Por que você veio de tão longe? E qual era a resposta? Era sempre surpresa. Ou era tipo, nossa, como você é maluca. Ou... Não, mas qual era a sua resposta? A minha resposta era essa. Fiz a prova, passei, resolvi vir. Era de verdade. Era, de verdade. As pessoas ficavam meio assustadas, assim, ou meio impressionadas, não sei. Porque para elas era um caminho... Eu tava vindo de muito longe, não sei se é porque eles estavam acostumados com estar na região, assim, não sei. Será que isso contou a favor? Então, eu acredito que sim, sabe? Porque, que, querendo ou não, mostrou o interesse, né? O interesse que eu tava. O quão disposta, né, eu tava em me empenhar para aquela vaga, para aquela oportunidade. E a gente conversou muito. E foi aí que tá o negócio, porque... a gente começou a conversar sobre preservação ambiental. E aí eu disparei a falar, porque eu adoro falar sobre isso. E a gente teve uma conversa muito bacana sobre isso, sabe? E eles me explicaram o trabalho que eu supostamente faria se eu passasse na entrevista, né? Porque eu não sabia para onde que eu estava indo, o que ia acontecer. Eles me explicaram o que era o lugar, sobre o tratamento biológico, porque tem três tratamentos do processo. Primeiro o físico, o químico e o biológico, que querendo ou não é recente, deve ter nem 20 anos lá. E é o que faz a diferença no tratamento. Você vê os números de antes e depois do tratamento biológico, é impressionante, assim. O tratamento biológico faz muita diferença no processo de tratamento dos efluentes. Legal. E ficamos falando sobre conscientização ambiental, sobre como isso era importante dentro da empresa, de qualquer empresa, né? E aí, beleza, ficamos um tempão lá conversando e eles falaram, não, agora você volta para o RH, que a gente vai conversar entre si e te dar a resposta. Porque o que acontece? Eles já tinham entrevistado os outros dois antes e faltava só me entrevistar para eles poderem se decidir. E aí eu fiquei lá esperando, daí o gerente falou para mim, não, vou arrumar um transporte para você ir voltar para Salvador, porque você já sofreu dinheiro, muito para chegar aqui. Daí foi, eu almocei na refinaria. Que almoço, nossa, eu acho que uma das melhores partes do meu dia era almoçar naquele lugar. Comida baiana todo dia, era muito bom. E aí eles já me falaram, depois do almoço, que eu tinha sido escolhida. Que legal. Que eu teria ganhado a vaga, que eu precisava começar o processo de contratação se eu realmente quisesse ficar com ela. Então foi tipo assim, um dia eu estava em Alfenas, à toa, na minha casa. No outro dia eu tinha passado no estágio da Petrobras para ir morar na Bahia. Então foi tudo muito rápido. E eu tenho que agradecer até a minha família por ter me apoiado muito nesse sentido, de ter dado suporte. Não, você quer ir? Você quer mesmo ir? Então vai que a gente dá um jeito. E aí começou a saga da contratação, que isso é uma coisa que eu preciso falar muito, porque eu acho que isso vai gerar muito mais dúvidas para quem está fazendo do que a parte de tentar o processo. Porque tentar é só tentar. E quando eu falo que é só tentar, é mesmo. Porque você tem internet para isso. Você está precisando
não tá satisfeito com o que você está fazendo agora, mas acha realmente que a biologia é o seu caminho, porque estagiário é uma mão de obra barata, querendo ou não. Você vai fazer um trabalho como qualquer outro, só como você está aprendendo, e você não tem qualificação, você vai receber um pouco menos. E isso Bem é muito menos, bom. né? Mas eu não posso reclamar não, hein? Que bom. Porque, querendo ou não, é bom para a empresa e vai ser bom para você de qualquer jeito. Porque Sim, é um ganha-ganha, né? Bom, no meu caso, eu não fiquei muito preocupada com, tipo, que trabalho que eu vou fazer lá. Porque eu tava afim da experiência mesmo, sabe? Uhum. E foi maravilhoso. E você, depois desse tempo, você conversou com alguém para saber se continua desse jeito, assim? O processo seletivo, ou eles deram uma mudada? Não, porque ainda não teve. Uhum. Não teve outro depois que eu vim. Não teve outro. Mas eu acho que é o mesmo, sabe por quê? Porque ele é para todas as refinarias do Brasil inteiro. Então, por isso que ele é bem geral, assim. Ele é bem... E tem para as outras áreas? Aí só ficam... Não, tem para todas as áreas. Tem para todas as áreas. Até navio sonda vai ter estagiário? Não. Pra você falar... Plataforma? Plataforma? Sim. Tem para todas as áreas. Só que esse que eu fiz era específico para as refinarias. Não era para quem trabalhava no mar, em alto mar, não. Embarcado, não. Por exemplo, lá para Relan, tinha 2 da área de administração, que ficavam na parte de administração. Tinha uma que ficava na parte da comunicação, ela fazia comunicação lá em Salvador. Ela ficou no setor de comunicação, que infelizmente foi um setor que depois foi desmanchado por causa de corte de gasto. Tinha engenheiro químico, engenheiro elétrico, engenheiro civil, tinha engenheiro... um monte de tipo de engenheiro. Era engenheiro demais. Geólogo não tinha? Não, geólogo não tinha. Lá não é prospecção, lá é refino. Lá né? é refino. Eu acredito que em lugar que tenha... Qual é a palavra? Prospecção e extração. Isso, que tem extração, deve ter. Mas... E aí foi, então, o processo da contratação. Você fala da burocracia. Da burocracia. Então, a Petrobras não cuida da burocracia. Quem cuida da burocracia da Petrobras em relação aos estágios é o CEA, que é o Centro Integrado entre Empresa e Estudante. Eu pensei que eu fosse CA. Não, é CI... Isso é tão ruim que eu vou ter que cortar. Por favor. Então, o CEA, ele cuida de toda essa parte do contrato, porque você precisa fazer um contrato entre você e a empresa. Outra coisa para falar, quando eu fiz a inscrição, você marcava quantas horas você queria trabalhar. Então, o geral para o estudante é de 6 horas, né? Não 8. Porque, teoricamente, você teria o tempo para você estudar. E aí que tá o negócio. Eu teria que continuar vinculada à faculdade. Eu preciso ser estudante para ser estagiário. Então, eu preciso estar vinculado a alguma universidade. Que período você estava? Eu tava no nono, que nem existe, mas... eu tava no nono. Isso é uma coisa boa pra falar. Nunca é tarde. Sim. Nunca é tarde. Eu tava no processo de começar... Eu ia entregar o TCC. Já tinha terminado as disciplinas? Já tinha terminado todas as disciplinas, já tinha entregado o estágio curricular. Faltava só o TCC. E eu tava matriculada em TCC. Então eu pensei, eu posso continuar matriculada em TCC. Porque isso vai ser um vínculo que eu tenho com a faculdade. E o TCC não é uma matéria que me exige estar lá. Então, o que eu tive que fazer? Eu precisei de um documento que comprovasse o meu vínculo, que no caso seria a minha matrícula em TCC, e um documento da coordenadora, que já era a Márcia, me liberando de ausentar da faculdade. Então, ela escreveu lá um documento. Ela mesma, a gente montou um documento que estava escrito mais ou menos assim, que eu permanecia vinculada, mas eu estava liberada de ter que me comparecer à universidade, porque o TCC não era uma matéria presencial. E para poder entregar para eles, vai falar, não, ela continua matriculada, mas a faculdade liberou ela de estar lá. Sim. Então, tinha outro estagiário que era de Ilhéus, tinha outro estagiário que era do norte de Minas. Os dois também tiveram que levar esse documento. O pessoal que estudava em Salvador, não, porque eles podiam voltar a estudar no outro período que não fosse do estágio. E aí, além disso, eu tinha que... Eles me pediram também comprovante de residência na Bahia, consulta médica que eu tive que fazer lá também. E acho que foi isso. O problema era assim,
eu mandava um documento, aí tinha que mandar o documento de volta, aí tinha que tirar coisa na faculdade, aí mandava, às vezes estava faltando alguma coisa, e eles demoravam para me responder, demoravam para me ligar. Essa coisa de incerta. Às vezes eu mandava um documento, eles demoravam para me responder se estava certo. E aí eu não sabia se eu precisava correr atrás de outro. Eu fiquei mais ou menos um mês nessa de manda documento, recebe de volta. E você tem que fazer um exame médico, sangue, que eu consegui fazer aqui, mas você precisa ser consultado por um médico da refinaria. Então eu pedi, eu não posso me consultar com o médico da refinaria de Betim, que seria mais perto? Não, você tem que se consultar com o médico da RLAM. Nossa. Aí lá vai eu de volta para Bahia. Aí fui para Bahia de novo para fazer essa consulta, já com os exames, mas com a consulta, e eu falei, vou aproveitar e arrumar um lugar para eu morar, né? E aí eu conheci essa cidadezinha, pesquisei no Google mesmo, né? Que chama Madre de Deus, que ela fica numa ilha e que ela tem... Se ela tiver 10 mil habitantes é muito, é bem pequeno. Que ficava 20 minutos da refinaria. Então ia ficar muito melhor para mim do que se eu morasse em Salvador, porque Salvador fica 2 horas da refinaria, então eu teria que fazer aquele trajeto Salvador-refinaria todo dia. E Salvador é uma cidade grande, né? Uma capital. Então, sim, eu nunca gostei disso. Essa coisa de trânsito e tal. E aí eu falei, Madre de Deus vai ser perfeito, que era... Eu sempre morei no interior. Eu fui ver o mar a primeira vez, eu tinha 19 anos. Então, de repente, eu moro a 5 minutos do mar. Isso pra mim era... Nossa, eu tô no céu. E a acarajé é R$5 na praça. Nossa Senhora. E era aí... mais barato também, né? Tudo era mais barato, aluguel... Não, até que não. Até que era mais ou menos o mesmo preço daqui. Por causa da refinaria... Não, eu digo de Salvador. Não, de Salvador... Não, de Salvador era mais barato. De Salvador era mais barato. E a minha vida ia ficar mais fácil. Porque eu não ia precisar ficar pegando ônibus, eu não ia precisar... Eu não ia precisar acordar tão cedo, porque o pessoal que morava em Salvador tinha que acordar, 5 horas da manhã pra pegar o ônibus. Porque a refinaria, ela fornece o transporte. A Petrobras dá o transporte, então tem os ônibus que rodam a região inteira buscando os empregados e levando para a refinaria. O ônibus de Madre de Deus saía faltando 20 minutos, era muito tranquilo. Não tinha trânsito nem nada, ligando a refinaria e Madre, então era uma vida muito, muito tranquila até. E aí o que eu fiz? Como que eu fiz para achar casa lá? Eu me hospedei numa pousada, lá na cidadezinha que eu queria, e procurei na internet e comecei a ligar para as pessoas. E uma coisa eu tenho que falar, baiano é um povo maravilhoso. Nossa, legal. Eu fui tão bem recebida. Tipo assim, eu conheci uma mulher, Natalina o nome dela, e ela era meio que a corretora informal da ilha. Então ela conhecia todo mundo que estava alugando casa. E ela começou a me levar de casa em casa. Eu chegava na casa, as pessoas, você quer comer tal coisa que eu tô fazendo? Você quer experimentar isso aqui? Nossa, é de Minas, você já comeu isso aqui? Nossa, foi muito legal. Foi um tour gastronômico, praticamente. Foi quase, um tour cultural. E eu achei uma casa que era... Muito engraçado. Era engraçado mesmo. Era engraçado porque eu... Você aguenta, Rogério? O engraçado é que lá eles vão construir uma casa em cima da outra. Não sei se é porque é bem pequena a ilha, né? Não tem pra onde crescer pro lado. E então, tipo assim, às vezes você entra num lugar, você acha que é uma casa, na verdade é 3, porque tem mais pro fundo e sobe. É bem maluco lá. E aí, só curiosidade, assim, não tem nada a ver. A ilha de mangue, assim? A ilha de estuário, assim? É pertinho da costa, não? Ilha... É pertinho da costa. É uma ilha grudada na costa, na verdade. Uma ponte, né? A ponte é bem pequena. Que passa o mar contorna ela bem pouquinho, assim. É bem grudada no continente. E tem... Então, a Petrobras meio que dominou ela também. Porque é por lá, no Porto de Madre, que chega o petróleo e que sai o refinado. Chega o bruto e sai os produtos. Então, a ilha... Quando você entra na cidade, a avenida principal é uma avenida que a avenida do lado dela tem tubulação da Petrobras. Muita tubulação da Petrobras. Inclusive, aconteceu um acidente quando eu estava lá. Acidente não. Não chegou a ser um acidente. Foi porque não morreu ninguém, né? Mas um tanque pegou fogo lá, porque tem uns tanques armazenados na ilha. Então, ela é uma ilha meio bomba, assim. Teve uma época, foi na década de 60, que foi um acidente feio. Esse, sim, matou várias pessoas. Também naquela época a segurança não era tão que nem é hoje, mas... Porque tem muita tubulação passando pela ilha, tem tanques de armazenamento, porque é por lá que o petróleo entra e sai.
Então tem um lado da ilha que é Petrobras. Tem uma unidade da Petrobras dentro da ilha, que cuida dessa parte do transporte, do recebimento do petróleo bruto, e que é fechado, uma parte do porto. E outra parte que é a praia mesmo, que é a praia da ilha que os moradores usam e tal. Aí achei essa casa, que era de boa, ficava no fundo de uma casa de uma família, era um preço bom, porque ia morar eu e meu gatinho, meu gato. Você levou o gato? Lógico que eu levei. Meu companheiro da Bahia. E ficou morando nós dois lá. Então, eu aproveitei essa ida para fazer a consulta médica, para poder olhar a casa e já me estabelecer. Dos estagiários, só o que morava em Ilhéus, morava em Madre também, ele se mudou para Madre. O resto do pessoal morava todo em Salvador. E tinha uma que morava em Feira de Santana, que pegava o ônibus de lá para a refinaria também. E daí eu me mudei em junho, no início de junho. Então, entre a entrevista em abril e junho, até que foi um processo bem rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Chegar lá para eu começar a trabalhar. Você morava nessa ilha, aí você ia para Petrobras. E aí, talvez o pessoal esteja curioso de saber o que você fazia lá como estagiário. Isso, então. Você era grampeadora de papel sênior, chocadora júnior, ou você fazia alguma coisa biológica? Café. Lambedora de selo. Então vamos lá, o trabalho em si. Eu comecei... isso sobre as horas, porque envolve um pouco da burocracia. E com quem que a gente resolve isso na Unifal? Isso foi uma coisa que eu não sabia. Você resolve quase nada com... Como que eu vou falar? Com a coordenação do curso. Quase nada. A coordenação só assina para você o que precisa. Você precisa da assinatura dela para várias coisas. Mas quem vai te falar, quem vai te indicar, quem vai esclarecer todas as suas dúvidas é a Pró-Reitoria de Estágio. Ali no prédio da biblioteca, o prédio O, ali perto onde fica o corredor das pró-reitorias, tem um lugar que é a coordenação de estágio. O contrato é o modelo da empresa ou é o nosso modelo? Porque às vezes tem empresa que pede o modelo da faculdade. Aí a faculdade tem que fazer o modelo. Eles preferem que a faculdade assine primeiro ou que eles assinem primeiro? Aí todos esses detalhes, porque às vezes a faculdade... exige que todo mundo assine primeiro. A empresa que está fazendo o contrato, CA, a empresa que você vai trabalhar, no meu caso era Petrobras, eu, e por último a faculdade, ou não. Não tem problema, prefere que lá assine primeiro ou aqui. Esses detalhes assim da contratação eu resolvi tudo com a Pró-Reitoria de Estágio. Aqueles que fazem o link entre a empresa e a empresa que faz o contrato, a empresa que você vai trabalhar e a universidade. Quer dizer, caso alguém que esteja ouvindo não seja da Unifal, algum lugar da sua universidade que trate com a coisa estágio externo, né? Isso. Estágios externos. Isso. Estágios externos. É onde você vai precisar resolver. Porque cada curso tem a coordenadoria do estágio, só que estágio curricular. Daí não é o mesmo. É estágio ligado à empresa, que quem já cuida é a parte da Pró-Reitoria de Estágio. E também, assim, você não teve que mexer, que várias universidades têm um órgão, que varia de nome, mas que mexe com essas relações entre a universidade e órgãos externos, outras universidades, empresas, prefeituras e não, tal. isso tudo quem resolveu foi a coordenadoria de estágio, que inclusive era a Pró-Reitoria de Estágio. O pró-reitor era o Massahara, inclusive, ele foi meu professor na biologia. Era ele que assinava tudo, da parte da universidade, porque às vezes ele... a sua universidade precisa assinar. Aí essa assinatura é ou da sua coordenador do seu curso ou do pró-reitor de estágio, aqui, no caso da Unifal. Então, ele era a pessoa para assinar o contrato. Ele era o representante da universidade. Ele aqui... Ele substituiu a assinatura do reitor, vamos dizer assim. Ele dentro, assim, o que cada... exatamente ele é essa pessoa que eu estava falando, que as universidades, cada um tem um que ele chama assessor de relações interinstitucionais. Isso. Tem um nome bonito, mas enfim, é o que vai lidar entre a Unifal e outros órgãos fora. Né? Cada universidade tem o seu, né? Sim. Ele vai assinar pela universidade, exatamente. Então, primeiro dia de trabalho. Vamos conhecer a refinaria. Não tinha ideia de como funcionava uma refinaria. Nunca tinha nem visto uma refinaria na minha vida. E é uma loucura lá dentro. Porque, assim, primeiro que tem dois tipos de trabalho. O de turno e o administrativo. O meu, eu pegava o horário do administrativo. Por quê? A refinaria não pode parar. Ela tem que trabalhar 24 horas por dia. Então, o pessoal que trabalha na área industrial mesmo, com os aparelhos, as máquinas, tudo... os instrumentos, precisa estar lá, precisa sempre ter alguém lá para aquilo funcionar.
Então, eles trabalham de turno, os operários trabalham de turno. E a parte administrativa, quem que é a parte administrativa? Os engenheiros, os gerentes, os supervisores, que trabalham no horário de... entra de manhã, sai à tarde, 8 horas, normal. Que era o horário que eu trabalhava. E o meu setor era o seguinte, tratamento de efluente. Então, a refinaria inteira mandava o efluente para a TDI, e ele era tratado das 3 formas, tratamento físico, químico e biológico, e despejado no mar. Então, onde eu trabalhava? Eu trabalhava no laboratório da ETDI. O laboratório onde são feitas as análises de controle do processo. Por quê? Você precisa controlar tudo que está acontecendo dentro da sua refinaria. Não só o produto, mas o que está sobrando dele também. Só uma curiosidade, esse efluente assim, tinha efluente do processo industrial também? Ou era mais tipo assim do refeitório? Não, são coisas diferentes. Isso é bom falar. São coisas diferentes. Existem vários tipos de resíduo e de efluente na refinaria. O efluente sanitário, o efluente dos banheiros, da cantina, de uso das pessoas, era uma empresa terceirizada que cuidava. O resíduos sólidos, por exemplo, resíduos sólidos em geral, embalagens, terra contaminada, resíduos sólidos em geral era o setor de meio ambiente que cuidava. E o efluente industrial, o resto do processo de refino, era a ITDI que cuidava, que era a gente. Então, era o efluente e também o que eles chamam de... que eu não vou lembrar o nome, mas que é, por exemplo, assim, choveu, a água que escorre da área industrial. Tem toda a canaleta cercando e ela também vai para a refinaria, porque muitas vezes ela está contaminada com alguma parte do processo. Então, essa água que escorre da refinaria, mais o resíduo do refino, tudo ia para a ETDI, para a Estação de Tratamento do Despejo Industrial. Então, a gente tratava a parte mais difícil de ser tratada. E aí tem aquelas coisas assim, sei lá, moléculas de derivados do petróleo, hidrocarbonetos complexos, tinha tudo isso aí. Tudo isso aí, era o resto. Uma meleca. Literalmente uma meleca. Então, uma meleca preta, mas não é meleca. E uma coisa que eu achei bem difícil é que, tipo assim, a refinaria é gigante, ela tem mais de 50 unidades. O despejo de todas as unidades iam para a ETDI. Então, às vezes, por exemplo, estamos lá analisando o efluente que está chegando. Às vezes tem uma quantidade muito grande de óleo. Nossa, de onde está vindo essa quantidade de óleo? Você tem que sair pesquisando todas as unidades que está funcionando, qual que está liberando mais óleo, entendeu? Vamos pedir para eles diminuírem o que eles estão enviando. Então, é um trabalho muito complicado. Falando assim, do ponto de vista da engenharia, é um trabalho bem complicado de administrar isso. Porque você... O que tem? Tem várias bacias, que eles chamam de bacias. Tem bacias de água contaminada e bacia oleosa. E aí essas bacias, elas mandam para a ETDI. A refinaria manda para essas bacias e das bacias vai para a ETDI. Então, ele chega nojento. É um negócio que você não sabe se é borra, se é óleo, se é água, o que é aquilo. A primeira coisa é separar o óleo que dá para ser reaproveitado. Então, a primeira coisa é o físico mesmo. Eles deixam num lugar gigante lá, decantando. Tiram o óleo, porque eles vão reaproveitar aquele óleo para outras coisas. E o que sobrou daquele óleo lá vai para o físico. Vai para o químico. Aí, no químico, eles colocam um monte de compostos químicos para ajudar na decantação. Então, coloca agente floculante para gerar flocos os flocos de sujeira mesmo, do que para separar da água. E depois que separa aí tem os raspadores, porque aquilo sobe, né? Eles tiram... É muito química mesmo. E aí, depois de passar por todo esse físico e esse químico, ele vai para o reator biológico. O que é o reator biológico? São 2 reatores, tem lá, o reator A e B. É um lugar fechado, é um reator completamente fechado, onde fica um lodo ativado, que esse é o método deles lá. O que é esse lodo ativado? É um lodo que nada mais é que uma colônia de bactérias com protozoários, e que vai ter, logicamente, protozoários no meio. Mas são essas bactérias, que são bactérias aeróbicas, elas precisam de ar, então tem entrada de ar no reator, controlada, mas tem entrada de ar, que elas vão
digerir esses hidrocarbonetos e digerir a matéria orgânica mais pesada que ainda restou depois do tratamento físico e do tratamento químico. E aí ela fica ali um tempo, lodo, e depois que ela sai do lodo, ela vai para outro lugar onde tira o excesso de lodo e a água, teoricamente, está perfeita para ser lançada na Baía de Todos os Santos. Porque, teoricamente, agora eu fiquei meio com medo. Então... Porque nunca é perfeito, né? Assim, sempre tem uma... Aí é que entra a parte bruta da minha experiência. Como tudo isso que eu acabei de falar funciona na prática. Como é o dia a dia trabalhando numa estação de tratamento de efluente pesado, como é o efluente de refino de petróleo. O que o pessoal do meu... Tinha 2 químicos trabalhando comigo no laboratório. O que a gente fazia? Controle das amostras. Eu fazia das amostras biológicas, dos reatores, e eles do resto. Eles faziam muita análise. E na ETDI, especificamente, tem 3 pontos de coleta principais. O 1, que era quando entra, o bruto, o efluente, tudo, com tudo, óleo, tudo. O 3, que era o chamado de ponto 3, que era depois do físico-químico, antes de entrar no reator. E o 7, que era o de despejo lá na baía. Então, era o efluente que ia cair na baía. Então, a gente fazia controle desses 3 pontos, para você acompanhar a evolução do processo. E como que você fala que uma amostra está boa e uma amostra não está boa? Legislação ambiental. Aí é que você começa a se lembrar de todas as aulas sobre legislação ambiental que você teve e você vê como aquilo realmente funciona no momento da empresa. Como eles trabalham. O gerente, ele tem que fazer com que a unidade dele trabalhe dentro da lei. Então, qual que é o máximo de amônia que eu posso ter na minha amostra nesse ponto? É tal. Qual que é o máximo de sulfeto, de sulfato, de DBO, que é a demanda bioquímica, de DQO? Qual que é o máximo que eu posso ter de sólidos? O que são sólidos? Os sólidos nada mais são que as bactérias, o lodo. Então, eles trabalham muito nessa. A amostra do 7 está passando em amônia. Então, a gente precisa mudar alguma coisa lá atrás. Por que está passando em amônia? Só que aí você pensa assim, se essa amostra que eu analisei aqui está passando em amônia, quer dizer que, enquanto eu estou aqui conversando, tem amônia caindo lá na Baía de Todos os Santos, entendeu? É um processo, assim... trocando pneu enquanto o carro está andando. Isso. Entendi. Exatamente. Não é uma coisa que você tem um controle absoluto. Às vezes começa a passar um pouco de sólidos, a gente precisa diminuir nossa, o lodo está ficando velho, está passando muito sólido, então a gente precisa trocar o lodo. É meio que remediação. Entendi. Tem um certo nível de prevenção? Tem, porque você precisa manter o reator funcionando para você evitar que as amostras não fiquem inadequadas. Uhum. E passa também passar um pouquinho. Não pode ser muita coisa. Quando passa muita coisa, começa a rolar um desespero. Precisa, vamos ver de onde está vindo isso aqui para a gente consertar. E como que funciona a relação do setor de meio ambiente com a estação de tratamento? Porque a outra bióloga que eu conheci, ela foi pro setor de meio ambiente mesmo. O setor de meio ambiente, ele cuida... São os caras chatos da refinaria. Eles cuidam, eles fiscalizam a refinaria inteira, todas as unidades. Eles são responsáveis pela liberação de poluição no ar, então pela poluição dos gases e tudo. Pelo rio, eles precisam fazer monitoramento no rio. Pelos mangues que tem em volta, pelo reflorestamento que a Petrobras é obrigada a fazer pela legislação. Eles são responsáveis pelos contratos de empresas que fornecem serviços ambientais, como, por exemplo, tinha uma empresa que recolhia os animais da refinaria, porque tem muito bicho. É um mangue, gente. É um mangue que vocês construíram uma refinaria em cima. Como que não vai ter bicho? Então, aparecia vários animais silvestres e animais domésticos. Tinha muito gato. Muito gato. Então, e ninguém dentro da refinaria estava autorizado a retirar esses bichos. Só essa empresa contratada. Cobra, urubu, tinha ninho de urubu, teve um ninho de urubu que o urubu construiu ele numa instalação, não pode, é perigoso. É perigoso para todo mundo, para o bicho, para quem está trabalhando lá, para o funcionamento da unidade. Então, tinha uma empresa específica, e quem cuidava da contratação dessa empresa era o setor de meio ambiente. Resíduos sólidos era o meio ambiente. Outra coisa, tinha uma área de mangue triste,
partiu meu coração. Ela ficava... A minha unidade ficava perto do litoral, assim, da costa mesmo, do mar, porque era onde era despejado no mar. Então, abaixo da minha unidade tinha um mangue que eles estão, sei lá, mais de 10 anos tentando reflorestar e não conseguem, porque tem um buraco de deserto no meio do mangue, assim, sabe? É só areia, não nasce nada. E eles estão tentando... E a legislação pede que eles reflorestem, porque é a responsabilidade deles. Só que eles não conseguem. A última empresa que eles contrataram faliu tentando reflorestar o mangue. Então, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando provar para o órgão ambiental, estadual, no caso, que eles respondem ao órgão ambiental estadual, em primeira instância, assim, vamos dizer. Provar para o órgão que aquilo lá é uma área de apicum, que é o que eles chamam que é uma área que não... de mangue que não dá mais para você reflorestar, não tem o que fazer. Será que é isso mesmo ou é tão contaminada aquela área do que... Ela é tão contaminada que ela virou uma área de apicum, não tem o que fazer. Assim, bom, pelo menos eles dizem que tentaram de tudo já, né? Então eles estão nesse processo para eles pararem de ter que gastar dinheiro com isso, tentando reflorestar aquela área e começar, sei lá, substituir ela por outra que eles possam realmente reflorestar. Então esse é o setor de meio ambiente. Eu acho que eu teria ficado mais triste ainda se eu tivesse trabalhado nesse setor, porque o trabalho deles não é fácil. Eu conheci uma bióloga lá que já trabalhou em várias refinarias, ela trabalhava em Manaus. E ela falou que ela hoje em dia ela mexe com contratos, mas ela trabalhava justamente nessa área da área de preservação que a empresa precisa cuidar. Ela falou que foi uma época foi uma das épocas mais difíceis da vida dela, porque você fica dando muito murro de ponta de faca e é um setor que não é valorizado dentro da empresa, você não vai receber mais dinheiro para fazer aquilo. Pelo contrário, né? Você é o eco-chato, né? Por exemplo, teve um dia que a gente estava dando uma volta na área e passando perto do rio, ela falou: Jaqueline, eu tô há 2 meses sem fazer uma inspeção no rio. Eu tô há 6 meses sem fazer uma inspeção no rio, uma inspeção que eu precisava fazer todo mês, de acordo com o órgão ambiental, porque eles não liberam burocracia para mim, para eu pegar um barco. Tipo assim, eu não posso entrar dentro do barco e subir o rio, porque eu não tenho um papel falando que eu posso, sabe? A burocracia dentro da empresa. Sim. E foi mágico esse dia, porque a gente tava andando lá e o cara que tava no barco era conhecido dela. Ela gritou: Carol, tem como você me levar ali em cima, não? Eu falei: entra aí, vamos. E foi. E aí ela conseguiu fazer a inspeção, que ela tava 6 meses sem fazer porque não liberava a burocracia. Fui. Nossa, foi muito legal. A gente subiu o rio todo, assim, antes de chegar na refinaria. E só mangue, muito mangue. E muito lixo. Porque o negócio de mangue, e mar e litoral, é que sempre tem a maré. Então, quando ela vem, ela traz muita coisa. No próprio mangue lá embaixo da refinaria tinha muita coisa. Tipo assim, coisa que você não acredita. Cama... boneca, móveis, muito plástico. Nossa, coisas grandes assim. Coisas grandes, mas você não acredita. E às vezes nem é lixo da refinaria, às vezes é lixo que vem mesmo. E quando a gente fez essa inspeção, tava cheio de lixo. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o relatório e falar: preciso de alguém para ela tirar aquilo, ou você precisa me autorizar ela tirar aquilo. Então tudo é muita burocracia, querendo ou não, entende? E você ia começar a falar da relação deles com a sua área, assim, o que eles fazem? Eles auditam, eles fiscalizam, é isso? Então, a ITDI, ela precisa dar uma resposta para o meio ambiente. Ela precisa falar: a gente está funcionando desse jeito. Então, de 15 em 15 dias, eles precisam mandar dados. Então, a cada 15 em 15 dias, eles mandam dados. Então, geralmente, só que eles não mandam de todos os dias. Eles mandam de alguns dias. E aí, nessa hora, que o negócio fica meio chato. Porque, às vezes, pode ter um dia que foi muito ruim e esses dados não vão. Ou às vezes pode ter um dia que foi muito bom e esse dado também não foi. Então vai meio que uma média. Não dá pra você acompanhar tudo exatamente como está acontecendo na hora, entendeu? E tem uma empresa externa que também faz a análise desses dados, acompanha esses dados uma vez por mês. Então tem os 2 controles do setor de meio ambiente dentro da refinaria e de um externo. E além de fazer análise de controle do processo, tem as análises de ecotoxicologia, que é uma empresa também que vai recolher água da desembocadura mesmo, da parte do mar ali onde está recebendo os efluentes, recolhe água para fazer testes ecotoxicológicos, uma vez por semestre. Isso é uma vez por semestre. E tudo isso por que eles fazem? Porque eles são lindos, eles querem controlar o meio ambiente? Não. Porque está na legislação. Eu recebi esse papel, inclusive,
que é tipo assim, todas as normas, tudo que precisa acontecer, todos os parâmetros que a gente precisa seguir, que cada setor, porque tem uma parte que é da ETD e outra parte que é do meio ambiente, para estar em dia com a legislação ambiental. Tem muita coisa que não acontece. Por exemplo, algo que a legislação exige, que é trabalho de educação ambiental com os funcionários. Não acontece. Tem trabalho de educação ambiental com a comunidade? Tem, que é muito bom. Mas dentro da empresa, eles ainda não conseguiram fazer acontecer, o que eu acho que seria muito importante. Então, um dos primeiros trabalhos que eu cheguei quando eu fiz, que a minha supervisora falou para mim, foi: você precisa estudar sobre o funcionamento daqui, como funcionam as coisas. E eu preciso de alguém para simplificar essas informações para eu poder passar para a galera do setor, para os operários do setor, para quem trabalha na área. Então ela falou: você vai estudar e vai montar um material para mim. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi montar um material didático mesmo, com todas as informações que eu tinha e estava aprendendo sobre o lodo, especificamente, e sobre o processo biológico como um todo. Por quê? Eles não tinham um biólogo no setor deles. Eu era a única pessoa relacionada à biologia lá. Então você já começou fazendo uma partezinha de educação ambiental. De educação ambiental, exatamente. Uma das análises, todas as amostras, você não fazia Não, fazia também. Essa foi a primeira... Eu fazia os dois, na verdade. Eu ficava com essa parte de montar esse material, porque eles tinham muitas informações perdidas, assim. Então, por exemplo, em manuais, muito... denso. Muito denso. Então ela falou: eu quero que você monte de uma forma que fique mais simples para eu poder usar mesmo, entendeu? Para eu poder ter alguma coisa para explicar. Olha que legal. Quer dizer, deixa eu só pegar esse gancho aqui, é interessante para os ouvintes. Quer dizer, mesmo numa refinaria, mesmo trabalhando, depois você vai explicar aí com a parte química, biológica, uma parte mais biológica e tudo, e você não sabia o que ia fazer. E você aqui tinha uma pontinha de educação ambiental, quer dizer, você acabou passando a experiência de ter feito uma coisa melhor. Quer dizer, tudo surpreendente, né? Como a experiência é importante, é bem você não sabendo exatamente o que vai fazer. Eu digo que a refinaria foi a minha confirmação de que eu não queria trabalhar numa empresa, foi. Mas acho que o mais importante não foi isso. O mais importante foi que lá dentro eu consegui perceber qual era a real importância da educação ambiental. Acho que esse foi o negócio. Eu consegui ver com os meus olhos onde está... Ver com meus olhos é redundante, mas eu preciso usar essa redundância, porque é tipo enxergar mesmo. A experiência, né? Quem que tá executando as leis ambientais? Porque quando eu estava estudando isso aqui, direito de legislação ambiental, eu ficava pensando, para começar... Professor que dizem que é excelente, inclusive, né? Muito bom esse professor. Modéstia é a principal característica dele. A principal característica dele, super modesto. Mas agora sobre o meu trabalho mesmo, sobre o que eu fazia como bióloga lá. No dia a dia, né? O que era o dia a dia? Era um dia a dia que eu não gosto, porque eu trabalhava no laboratório, eu não gosto de laboratório. Mas assim, pra quem gosta, deve ser muito interessante. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 meses. E aí, eu comecei a fazer 6 horas. Só que como eu não estudava, eu consegui aumentar para 8 horas. Pedi um outro documento da faculdade me autorizando, fiz um adicional no meu contrato e passei minha carga horária para 8 horas. Eu passei a receber mais e eu ficava mais tempo na refinaria, o que era bom para mim, porque eu fui lá só para isso. Então, às vezes, até faltava algum trabalho, eu usava meu tempo que eu estava lá para estudar ou para fazer outras coisas que eu precisasse fazer que não fosse relacionada lá, mas era bom estar lá. A minha rotina era o seguinte: eu chegava de manhã, tomava café, olhava os resultados, passava, porque eu fazia controle de planilha. Só um café na refinaria? Tomava café na refinaria. Sempre tinha um pãozinho, alguma coisa lá, a gente sempre tinha café no setor e tal, e a gente tomava. Porque é um setor que fica na área industrial mesmo, então ele fica afastado de tudo. A maior parte dos estagiários que entraram comigo trabalhavam na parte administrativa, nos prédios administrativos. Eu não, eu trabalhava na área industrial mesmo. Aí eu chegava, via os dados das amostras do dia anterior, do turno anterior, porque todo turno precisa ter amostra. Precisa ter um relatório de amostras. São 4 turnos, de 0 hora até as 8. Não são 4, deve ser até as 6, né? Isso, de 0 a 6, de 6 a meio-dia e vai indo. São os 4 turnos. Aí cada turno precisa ter amostragem. Aí eu chego, já passou um turno. Aí quando eu estava fazendo 8 horas, já passou um turno. O turno da 0 hora. Aí eu preciso olhar como é que estava a amostra a 0 hora. E passar para a planilha. Que amostra? Amostra final? Essas, 1, 3, 7. As 3. A da entrada, depois o físico-químico e depois o reator.
e a parte química. Aí, enquanto eu tô lá de manhã, chega a amostra de manhã. Essa é a única amostra que eu analiso. Aí depois eu tava analisando da tarde também, mas essa era a única amostra que eu analiso. Aí o que eu faço? Eu espero ela decantar pros químicos tirarem a parte que eles precisam para fazer as análises deles, de DQO, amônia, todas as outras coisas. E pego o sólido para mim. Porque acontece? Quando você recebe a amostra, ela é tirada da saída do reator. Então ainda tem lodo, porque eu preciso analisar o lodo. Então aí espera decantar um pouquinho, separa a água em cima, o lodo embaixo. E aí eu pegava uma amostra do lodo, fazia uma lâmina normal mesmo, botava um pouquinho de água, colocava uma lamina em cima e olhar no microscópio para ver o quê? Os protozoários. Porque acontece? Quem faz o trabalho... A limpeza biológica, né? Quem faz a limpeza... quem faz realmente a limpeza dos hidrocarbonetos, da sujeira, da matéria orgânica, são as bactérias. Só que as bactérias não são visíveis. Então, como você vai saber que elas estão trabalhando bem? Duas coisas, o aspecto do lodo e os protozoários. A cadeia de protozoários. Por que você olha o protozoário? Então, primeiro o lodo. O lodo ele tem que estar bem formado. Ele tem que estar em flocos bem formados, porque isso facilita a separação. Então, o ideal deles são flocos grandes, com muito espaço em volta. Tipo, bastante água em volta, bem limpo em volta. Se ele estiver disperso, tem alguma coisa errada. Isso quer dizer que pode... Porque tem dois tipos de bactérias. Bactérias filamentosas e as bactérias não filamentosas, que são as bactérias do lodo mesmo. Você precisa de uma quantidade equilibrada das duas, porque a bactéria filamentosa, ela ajuda a segurar, a fazer o esqueleto do floco, e as outras ajudam na decomposição, na verdade, na alimentação delas, né? E se você tem mais de uma ou mais de outra, o floco já muda. Se você tem muita filamentosa, vai ficar só um filamento, assim, não vai ficar... O floco não é o ideal. E se você tem muito pouco filamentosa, ele também não fica firme, fica meio espalhado, também não é o ideal. E a outra coisa que eu olhava era os protozoários. Tem vários estudos sobre isso. Então, eu estudei bastante sobre microbiologia, coisa que eu nunca me interessei muito na faculdade, eu estudei lá. Nada como uma motivação, né? Você estava motivada para entender. Então, dependendo do tipo de protozoário, da espécie, inclusive, eu podia falar que estava acontecendo alguma coisa com o meu lodo. Por exemplo, às vezes eu achava protozoários muito grandes, isso era um bom sinal. Porque se tem aquele protozoário grande ali, quer dizer que tem muito alimento para ele. Então, ele está se alimentando bem, está se reproduzindo, então tem muito daquele protozoário, meu lodo está ok. Agora, se eu tenho, por exemplo, acho que era um anelídeo mesmo. Porque era um anelídeo mesmo, que era um mau sinal. Não era um bom eu achar um anelídeo na minha lâmina. Então, peraí, o protozoário era comida, era que se alimentava das bactérias? Ele era o topo de cadeia. Tá. O protozoário era o topo de cadeia. Aí tinham vários tipos. Tinham os menores, tinham os maiores, e tinha o pedunculados, que também significava outra coisa. Então, cada protozoário que eu via me indicava uma característica do lodo. E você tinha que fazer o quê? Aí eu tinha que anotar as espécies. A quantidade nem tanto, era mais qualitativo. Tá. Eu anotava o que eu via no dia, a característica do lodo, e a minha supervisora me fazia um pedido. Ela falava, coloca também a interpretação. Um resumo, uma frase só. O que isso quer dizer? Porque para eu poder ter ideia de como é que está realmente meu lodo. Para eu deixar de ter só o parâmetro químico, para eu poder ter um parâmetro biológico também. Porque, às vezes, você tem um certo tipo de protozoário que ele indica que está faltando oxigênio, ou que está em excesso de oxigênio, ou que está precisando aumentar o DBO, ou diminuir o DBO. Então, você faz um controle mais fino do processo, assim. É bem interessante. E aí, essa era a minha rotininha. Eu chegava, fazia a lâmina, olhava os bichinhos, contava, fazia do reator A, do reator B, contava as bactérias. Às vezes eu achava muita coisa boa, às vezes não. Às vezes o floco estava feio, às vezes eu não conseguia ver nada. Mas esse não tá bom. E aí, o que os caras fazem? Só curiosidade. A gente, não sei se você lembra, tem um pessoal que vai para uma estação da Sabesp em São Paulo. Lembro. E lá parece que eles nunca falam de lodo envelhecido. Eles sempre reusam o próprio lodo e as bactérias vão se multiplicando numa boa e tal. E lá, pelo visto, parece que é fácil alterar alguma coisa. Já tem um sistema de reciclo do lodo. O lodo ele tem uma idade que você tem que fazer esse controle. Validade. Uma validade. Que você precisa renovar ele. E eles falam reciclo, porque quando você renova, o que você faz? Você não joga todo o lodo fora que você tem. Você descarta uma parte e deixa o que sobrar
se reproduzir e se renovar, entendeu? É isso que eles fazem. E o que sobra, a parte que eles descartam, passa por um processo de retirada do resto de água mesmo, e sobra é como se fosse uma borra mesmo, que quem cuida do descarte disso é a parte de resíduos sólidos, já é o meio ambiente. Que é, que é a parte sólida. Como que é feito esse controle? Sinceramente, não é muito rigoroso. Tem um negócio que chama idade do lodo, que você calcula por vários parâmetros, DBO, sólidos. A gente fica falando sólidos, mas sólidos são as bactérias mesmo, sabe? Sólidos solúveis totais e sólidos solúveis voláteis. Os totais é o lodo mesmo, e o voláteis é depois que você passa pela estufa e sobra só a parte volátil mesmo. A parte que não é volátil. E eles fazem um descarte... Como é difícil para eles calcular essa idade do lodo todo dia, porque eles não têm a informação do DQO específico que está chegando no reator, eles têm que fazer uma suposição do que está chegando. Eles só fazem o DQO do que está entrando. E, tipo assim, o que está entrando muda o tempo todo, porque você está recebendo de todas as unidades da refinaria. Então, o tempo todo o DQO está variando. Inclusive, DQO é matéria orgânica. É, matéria orgânica. Eles, inclusive, têm alguns instrumentos lá na área... uns programas muito loucos, assim, que acompanham a entrada em tempo real. Legal. E o que a gente faz no laboratório é o momento da amostragem, aquela hora que o cara tirou aquela amostra. Então, o DQO acaba variando mais do que a gente consegue controlar. Então, como que eles fazem para fazer o descarte do lodo? Eles fazem de 15 em 15 dias. Ou quando o lodo está ficando muito feio. Aí que entra o controle do floco. Então, se eu vejo que o floco tá muito ruim, se a fauna do floco ali tá muito ruim, aí eu falo, olha, Carla, a análise não tá boa. Tem muita bactéria que me indica que a idade do lodo já tá alta. Bactéria não, protozoário, que já me indica que a idade do lodo tá alta. Eu acho que seria necessário fazer um descarte. Aí ela vai lá, manda o operário fazer um descarte. Ele faz um descarte de 15 minutos, deixa 15 minutos descartando e fecha e espera melhorar. Então, é um trabalho meio assim, de ajustes, entendeu? Aí ela descarta e espera para ver se vai dar efeito. Aí faz outra amostagem, analisa, não melhorou, não melhorou. Então vamos descobrir o que é. E é meio investigativo, um trabalho meio investigativo. E quando ele tá velho, ele fica pouco eficiente, é isso? Isso, ele fica pouco eficiente. Começa a dar alteração no parâmetro de saída. Isso, por que ele fica pouco eficiente? Porque é como se começasse a faltar alimento. Aumenta a população de bactéria e começa a faltar alimento. Então, você tem bactéria demais, matéria orgânica de menos. Então, você tem que retirar um pouco da quantidade. Biologia pura isso aí. Você retira um pouco da quantidade de bactérias para reequilibrar o ambiente do reator, dentro do reator. Aí, só que isso que a gente está falando é uma coisa meio linda, né? Aí, o que acontece? A bomba parou, entupiu não sei o que lá. Liga lá pra manutenção, manda eles trazer o carro a vácuo que a gente precisa desentupir. E aí, enquanto tá tendo um probleminha, outras partes ficam prejudicadas. Acabou o produto, precisa pôr mais produto não chega, tem que ligar pra empresa e mandar o produto. E não para, né? Não vai jogando. O tempo todo acontece alguma coisa. E na época que eu cheguei lá, foi logo depois daquela crise feia da Petrobras, aquele pior momento da imagem da Petrobras, que as ações caíram muito. Então teve muito corte e o clima era visível, assim. Eu pegava muito carona com os motoristas, porque por eu ficar na área, né, eu tinha que estar sempre indo. Eu almoçava lá no setor administrativo. E o que eu mais ouvia era, tipo assim, esse lugar tá vazio. Esse lugar era cheio, tinha gente pra todo lado, era muito trabalhador, agora não tem ninguém, tá meio largado. E, tipo assim, quando tá faltando, onde corta primeiro? Onde Sim. não dá lucro. Lógico. A ETDI é a única unidade da Petrobras inteira que não gera um centavo de lucro. Por que ela faz? Ela trata o produto, ela trata o efluente, ela não dá lucro com nada, não tem produção de produto lá. A manutenção, ela tem duas coisas a fazer: consertar uma bomba na ETDI ou consertar um tanque de diesel. O que ela vai fazer? Consertar o tanque de diesel. Sim. Ela não vai se preocupar com... A prioridade dela é o produto, é o processo para gerar o produto, para ela poder mandar o produto pro cara que está comprando, para ela pegar o dinheiro dela. Então, querendo ou não, esses setores de meio ambiente, de
o setor de tratamento fica meio deixado de lado nesses momentos de sufoco. Isso eu percebi bastante lá. Mas a galera se vira como pode, né? Mas, Jaque, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você estava contando que 4 vezes ao dia, né, você faz uma amostragem para ver, então, o seu trabalho do dia a dia, para o pessoal entender, era isso. 4 vezes ao dia você ia lá, pegava aquela parte e dava uma olhada no microscópio para ver a fauna de protozoário e a qualidade do lodo. Beleza. Mas quanto tempo demorava para fazer isso? Muito rápido. Era muito rápido. E o resto do tempo? O resto do tempo eu ficava estudando, atualizando as planilhas, porque, tipo assim, são várias planilhas do setor. E, às vezes, são planilhas perdidas. Então, às vezes tem informação em uma, informação em outra, informação que eu preciso em outra. Então, o que a Carla pedia para fazer era reunir todas as informações que ela precisava para o trabalho dela ali na ETDI, numa coisa só. Porque, como eu falei, a ETDI recebe de muitas unidades. Então, é muita informação. E, às vezes, informações que não são tão necessárias para o trabalho dela dentro da ETDI. Não só dentro da ETDI, porque ela também controla... ETDI controla as bacias oleosas, que é onde chega, as bacias de água, controla outros setores de água, porque, na verdade, lá era a unidade que cuidava de águas e de efluentes. Então, tinha um negócio de água ácida. Não me pergunte o que é esse negócio. Mas que eles cuidavam também, que era uma água que restava do processo também, outro tipo de água, que exigia outro tratamento. Então, era muita coisa. E aí ela falava, eu quero que você faça uma planilha reunindo todos os dados que eu preciso aqui pro dia a dia, que eu fui aprendendo também o que é que ela precisava. Ou seja, faltava alguém de sistema de informação, de banco de dados, que fazia uma coisa automatizada, que era 2 minutos, ela apertava 3 botões e saía tudo que ela queria. Isso era a ideia. Então, aí eu fui tentando desenvolver isso com a minha capacidade limitada de Excel. de Excel. E ficou bacana. A única coisa que ficou faltando foi realmente automatizar a planilha. Mas eu consegui reunir todas as informações que ela precisava do físico-químico e do biológico numa planilha só. Legal. E não tão poluída que nem as outras planilhas que ela tinha. O problema é que aquilo é momentâneo, né? As outras, a partir do momento que chega mais, você tem que também organizar mais. Acho que esse é o grande problema da amostragem. É que a amostragem ela é pontual. E o processo está mudando o tempo todo. Porque o tempo todo está chegando efluente na ETDI. Mas eu passava muito tempo sem ter trabalho para fazer também. E aí que entrava a parte divertida, que eu ia conversar com todo mundo. Às vezes eu ia para a área com os operários para ver o que eles estavam fazendo. E às vezes eu me envolvia com as análises químicas também. Ou com o próprio dia a dia do cara que está encarregado de acompanhar a sala de operação. E era isso. Às vezes o engenheiro que era responsável porque o engenheiro que era responsável pela área nem ficava na área. Mas às vezes ele ia lá, aí eu ia passar para ele o que estava acontecendo. E foi isso. E aí, mas acho que talvez uma atividade que você comentou, você falou rapidinho, foi de criar esse modo de simplificar as informações para os operários, que talvez tenha despertado mais ainda essa sua vontade de educação. Então, talvez você pudesse falar um pouquinho dessa atividade que talvez você gostou mais. Não só isso, mas a Carla ela me botou para explicar para os operários também as coisas. Então, às vezes eu estava fazendo uma amostra e chegava alguém lá, e aí, já, como é que tá hoje o lodo? Aí eu dava uma aulinha de biologia para eles, porque eu falava, vem cá, olha, tá vendo esse bichinho? Então, ele é isso, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele tá aqui significa que isso. E aí eles começavam a chegar, às vezes eles me viam, já que aí, como é que tá as bactérias, como é que tá tudo? Então, eu meio que fazia esse trabalho de... É um pouco... De ponte, né? De ponte entre o biológico e a galera que tava lá, porque não tinha ninguém para fazer isso. E era muito bom. Às vezes, os próprios caras que trabalhavam no laboratório não tinham ideia do que estava acontecendo. Então, eu tirava muita foto, tirava vídeo das coisas que eu estava vendo, mostrava para as pessoas, falava, olha, isso está acontecendo, nossa, está ruim por causa disso. E acabei tendo muitas conversas boas no sentido biológico lá. O meu próprio gerente, ele não era formado em biologia, em nada do tipo. E ele sempre me perguntava, como é que tá... o que está acontecendo, como está acontecendo, como é que você acha que a gente deve melhorar. E isso eu achei fantástico, porque eu não sei que as pessoas têm... Eu, pelo menos, tinha ideia de estagiário que eu ia ser uma pessoa, tipo assim... Descartável. Mas ele estava sempre interessado em saber o meu ponto de vista, o que o meu ponto de vista ia acrescentar no dia a dia do trabalho dele.
Você se sentiu valorizada? Nossa, eu me senti muito valorizada. Eu não sei se é o jeito deles tão acolhedor, assim, não sei. Mas ele falava... tanto é que quando eu vim embora, tinha a possibilidade de renovar o contrato. Que eu fui para um contrato de 6 meses e ele era renovável até 1 ano. Então, a galera que fez estágio comigo ainda tá lá, ainda vai terminar agora. Tá todo mundo terminando agora. E eu tinha 15 dias de férias, assim, que eu podia tirar. E aí ele falava pra mim, renova, a gente precisa do seu trabalho. E realmente, eles precisam de alguém para fazer um trabalho assim. E ele estava preocupado porque não ia abrir edital, mas... os 6 meses foi o suficiente para eu tirar tudo que eu precisava tirar de lá. Então foi... Você não aguentava mais. Tipo assim... Porque não é o que você estava dando prazer Porque, tipo assim, total, eu né? via o tanto de coisa que eu podia fazer lá, só que... a minha posição ainda não permitia, entendeu? Então, querendo ou não, isso me gerava um pouco de frustração. Você pensou agora em fazer um relatório dizendo tudo que eu poderia mudar e mandar para eles? Não, eu ainda não fiz isso, porque o relatório que eles exigem de você é uma coisa meio automática, assim, mas eu ainda não fiz isso. Eu acho que eu cheguei e eu tava desesperado com o TCC e foi... Mas eu preciso tirar uma hora pra... Aliás, acho que eu vou fazer isso depois da entrevista, que vai ser bacana. Pra dar o meu retorno exatamente, Sim. Agora que já passou, agora que eu já assentei tudo na minha cabeça, já absorvi. Mas eu acho que eles precisam urgentemente de um biólogo naquele setor, ali, na área industrial, acompanhando o dia a dia do reator biológico, que faz falta. E, tipo assim, às vezes chegavam os engenheiros lá e a galera me cutucava. Nossa, esse cara aí é super foda, tá aqui na refinaria há não sei quantos anos. E eu achava um máximo quando esse tipo de pessoa que chegava lá e falava, nossa, ei, você não quer me explicar alguma coisa sobre relator biológico? Eu não entendo muito dessa parte. E a gente tinha uma conversa maravilhosa, assim, sabe? Eu sempre dava um jeito de falar sobre preservação ambiental no meio. E sobre como isso era importante, você ter isso em vista. Foi uma experiência muito boa, Legal. assim. E daqui da universidade, assim, do que você recebeu aqui, o que você levou para lá que te ajudou? E aí também o que você aprendeu lá que nunca teve aqui e que talvez pudesse ter ou que só a prática mesmo que dá? Então, eu acho que essa parte de só a prática que dá é que, tipo assim, eu não tinha ideia do que era pertencer a uma empresa. Principalmente uma empresa tão grande como a Petrobras. Então, primeiro que você entra lá dentro, é um mundo. A própria refinaria é um mundo. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi lá, que eu entendi como funciona uma grande empresa. Isso eu entendi lá. Não tem como... Não tem como na teoria... Não tem como porque na teoria você pode até... Eu posso até explicar aqui, falei bastante sobre como uma unidade se relaciona com a outra, mas você vê aquilo acontecendo é outra coisa. E uma coisa que eu levei daqui foi essa parte do olhar biológico. Foi o gato. Foi o gato também. Não, mas tirando o gato, foi o olhar biológico. Foi você olhar para aquela refinaria e falar que porcaria que esse povo construiu aqui, cara. Nossa, que tristeza. Mas você conseguiu ver o impacto também que estava acontecendo. Do meu ponto de vista. Porque os engenheiros olhavam aquilo, tava lindo. Tranquilo. Não, e ali, ó, favorável. A amostra tá ótima, tá passando tudo beleza. Não tá, amigo. Não tá. Porque a minha visão era sempre assim, a amostra pode estar perfeita. Ela não tá boa o suficiente. Pra mim, ela ainda não tá boa o suficiente, sabe? Eu preciso do ecotoxicológico me dizendo que isso realmente não tá causando um micro impacto lá na frente. Porque o ecotoxicológico faz isso. Você teve o retorno deles? Sim, eu acompanhava os relatórios. É porque não era a gente que fazia, mas a empresa mandava relatório mensal. Então e como é que dava? Tava até bem, mas é aquela coisa. Amostras pontuais tiradas num dia. Então, eles tiveram um problema de amostragem. Teve alguns relatórios que foram considerados meio descartáveis, porque eles não... A empresa fica lá no Rio. Então, eles têm que coletar, botar no gelo e tal. Então, teve problemas com a amostragem. Então, alguns resultados eles tiveram que ser descartados. Mas até que tava bem. Não tava, assim, alarmante. Sempre pode melhorar, mas sempre não tava tava melhorando. Eu tinha de 1 ano já o relatório. Dava para você ver que estava cada vez melhorando a qualidade do efluente que estava sendo lançado. Mas, por eu acompanhar a amostragem dia a dia, eu não ficava
segura com aquilo, entendeu? Não era o suficiente para mim. Sim. E eu acho que eu ia ficar meio triste vendo aquilo todo dia, porque eu não achava que era o suficiente. Não achava mesmo. Às vezes eu vi alguns dados do controle de poluição atmosférica também. Tava bom, mas você vê que às vezes tinha dia que tava muito alto. E aí, esse dia? Como é que a gente recupera esse dia que lançou muita poluição, entendeu? E esse olhar não saía de mim. Porque eu acho que quando você aprende a olhar... É que nem, por exemplo, viajar na estrada. Quando você viaja na estrada e não sabe nada sobre fragmentos, sobre matriz, sobre essas coisas, você olha aquilo tudo verde, você acha, nossa, que lindo, natureza. Depois que você estuda um pouquinho sobre isso, você olha, nossa, que bosta, tem soja... Tem cana tem pasto. Só pasto. Tem um fragmento nessa porcaria, sabe? Então, foi isso que eu levei pra lá e que eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Esse olhar diferente sobre o impacto ambiental, sobre como uma empresa modifica o meio que ela tá. E o que me acrescentou lá foi associar o impacto ambiental com o impacto social também. Porque é uma coisa incrível, assim, e assustadora. Porque ao mesmo tempo que a Petrobras lá gera emprego para a região inteira, não só a Petrobras, mas, por exemplo, a Transpetro, as empresas ligadas à Petrobras, é muita gente trabalhando, nas terceirizadas, é muito emprego. Só que, ao mesmo tempo, você não tem retorno. O retorno para a vida lá não é tão grande. Por exemplo, a estrada que liga a refinaria ao Salvador é um caco. É quase uma estrada de terra. E é uma rodovia que passa caminhão carregado o tempo todo. É caminhão de produto, caminhão de gás, porque tem uma indústria de gás do lado da refinaria. Tipo assim, é um barril de pólvora aquele lugar, na verdade, né? Porque você tem petróleo, você tem gasóleo, gasolina, aí do lado você tem uma empresa de gás. Só tem uma faísca lá e explode tudo junto. As pessoas me perguntavam se eu ficava com medo, mas eu acho que eu nem parei pra pensar nisso, pra falar a verdade. Né? Só hoje. Mas assim, a estrada... Tem um projeto para reformar a estrada há mais de 20 anos, nunca foi reformada, sabe? Sim. E acaba que tem emprego para a população? Tem. Mas eu sei que aquilo lá está rendendo um dinheirão que não está ficando ali. Aquele dinheiro está indo para algum lugar que não para a região, entendeu? E falta um retorno social. Falta um retorno social. E falta um retorno social, ao mesmo tempo que a força bruta que faz a refinaria se mover é a galera que está ali. E é uma contradição, assim, bem visível. E como é que você quer exigir daquele operário uma consciência ambiental se o cara está custando a receber o dinheiro dele ali, sabe? Bem-vindo ao capitalismo selvagem. Bem-vindo ao capitalismo. Foi assim, um choque de realidade. Foi um choque de realidade que abriu meus olhos para muitas coisas. Tipo assim, Jaqueline, você quer realmente trabalhar com educação ambiental? Só que antes de você começar a se iludir com esse negócio, você precisa olhar a realidade como funciona. Você não pode tirar isso de vista, sabe? Porque, querendo ou não, a prática é essa. O que acontece, o dia a dia é esse. Então... É só um exemplo, né? Ele é só um ator. A refinaria é só exatamente. Um dos atores. E eu acredito que isso funcione para todo tipo de empresa. Porque... O lucro acima de tudo. Qual empresa que não gera um impacto ambiental? E não quer o lucro acima de tudo, principalmente o social e o ambiental. Exatamente. Então, eu acredito que isso seja... Você quer trabalhar numa empresa? Eu recomendo. Eu nunca imaginei que eu iria recomendar isso para alguém, porque eu nunca gostei. Mas eu recomendo porque, querendo ou não, a gente tem a nossa visão maravilhosa da biologia. Nossa, maravilhosa mesmo. Como ela funciona na prática? É bom você ter isso. Não para você perder a esperança, pelo amor de Deus, como diz a Érica. Porque a Érica, às vezes eu ficava inconformada na aula de conservação. Nossa, Érica, você tá falando para mim que o mundo tá acabando, que já era. Eu vou largar de mão de biologia. Ela falava, não, Jaqueline, aquele jeitinho dela, né? Não, Jaqueline, você tem que pensar... você não pode pensar assim. Você tem que pensar que você tem que achar um jeito que ainda dê para você trabalhar, entendeu? Mas para você achar esse jeito que você pode trabalhar, você tem que entender como funciona. Não tem como. Sim. Mas assim, você estava falando do seu olhar, né? Que você ganhou. Mas em questão de conteúdo ou habilidade que você foi treinado durante a universidade, o que faltou para você ou que você levou, né? Assim, de conteúdo, eu cheguei lá
eu não sabia essa parte, eu tive que estudar então, eu tive que estudar bastante sobre microbiologia, porque foi uma parte que eu não dei tanto enfoque na minha formação. Mas você não teve? Não, eu tive. Eu tive. A gente, inclusive a prática que eu fazia de laboratório, coisas simples que eu já tinha realizado nas minhas práticas de laboratório aqui. Mas eu tive que gostar tanto, eu tive que me aprofundar lá, entendeu? Por exemplo, como funciona a cadeia alimentar dentro do reator, entendeu? Tá, então foi suficiente. Foi só você teve que pegar e aprofundar. Como que eu vou dizer? Eu sabia onde procurar. Tá. Eu sabia onde procurar aquela informação que eu precisava. Isso aí eu não tenho que reclamar, entendeu? Beleza. Não tenho mesmo. A parte de legislação também, que eu precisava saber como entendia. É claro que lá eu vi realmente como funcionava. A questão de prazos, a questão de tipo assim, dos parâmetros mesmo. Porque quem define esse parâmetro é o órgão ambiental estadual, não é nem o federal. É claro, as disciplinas são só uma introdução. Exato. Não, mas com certeza. Eu, pelo menos, cheguei lá bem embasada. Sentiu a base legal. Eu me senti embasada pra falar sobre o que eu estava falando, pra estudar, pra saber onde eu tinha que estudar. É claro que você não sabe tudo, jamais. Teve coisas que eu aprendi junto com a minha supervisora, investigando. Teve coisas sobre a microbiologia mesmo que ela me ensinou. Porque você acha que você nunca vai ter nada pra aprender de uma pessoa que teoricamente não sabe, entendeu? Ela nunca teve uma aula de microbiologia na vida dela. Sim. Mas ela estudou o que ela precisava pra saber da prática dela e me passou bastante coisas. Sim. E a questão da organização do material didático. Isso foi uma coisa que eu cheguei lá tendo uma base também. Por exemplo, pegar o material bruto e tirar o importante de um jeito simples. Isso eu aprendi a fazer aqui, fazendo seminário, fazendo trabalho. Então, eu sinto que eu cheguei lá bem preparada para fazer o meu trabalho. Legal, Foi bom. Acho que eu passei uma boa impressão da Unifal lá. Bom, Beleza. Não, e agora eu tô pensando naquela pessoa, aquela estudante que tá começando e tá vendo, igual você tava, com aquela agonia, assim, de, não tô aqui no começo, não tô gostando muito, porque é muito voltado para academia, eu não gosto muito dessa parte acadêmica, estamos fazendo estágio da minha turma, só que são estágios de pesquisa, voltada para a academia no sentido de artigo científico, congresso, e eu não quero isso, eu quero uma coisa mais prática, eu quero uma coisa mais aplicada. O que eu tenho que fazer? O que você daria a sugestão? Como começar? De onde eu começo? Primeiro, porque tem vários casos. Por exemplo, você não tem ideia do que você quer fazer. Primeiro, você gosta de biologia mesmo? Vamos repensar isso. Vamos repensar isso. Por que eu escolhi esse curso? Eu realmente gosto desse curso. Eu acho que esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. E não ter medo de fazer ele também. Mas como é que ela vai saber se nos primeiros anos? A gente chega aqui ainda com aquela pressão do ensino médio. Preciso escolher lá o curso que eu vou fazer, preciso passar na universidade. Nossa, passei na universidade. Tipo assim, agora que eu passei, eu vou desistir? Que loucura! Foi tão difícil, entre aspas, chegar aqui. Por que eu vou desistir? Não precisa ter medo. Porque às vezes a gente sai do ensino médio perdido. Medo de desistir. Você de trocar. Não precisa ter medo de desistir. Não precisa. Será que é isso que eu quero? Deixa eu estudar sobre outras coisas. Porque tem um negócio. Você entra na universidade, você descobre um mundo que às vezes não era o que você esperava. Então, às vezes, sei lá, eu amo nutrição. Mas o curso de nutrição não é o que eu quero. Então, vai descobrir, vai conversar com o estudante mesmo, seu colega lá que você conheceu numa festa que faz outro curso. Vai conversar sobre o dia a dia do curso dele, entendeu? Pra você ter certeza realmente se é isso que você quer. Não, porque eu quero é biologia. Eu gosto de biologia. Então tá. Você já tentou fazer estágio em várias áreas acadêmicas. E outra coisa, para fazer tudo isso não precisa ter pressa. Não adianta você ter pressa para querer formar logo, que não adianta. Você tem que ir com calma, vai com calma. Já fez estágio na parte acadêmica com vários diferentes tipos de estágio. Laboratórios, já foi pro campo. Não é isso que eu quero mesmo. Então, ótimo. Olha em volta. Em Alfenas mesmo. Será que tem indústrias aqui que precisam de biólogos? Contratam estagiários? Que fazem algum trabalho relacionado ao que você espera? Então, procura se informar. Internet mesmo, sabe? Alfenas, que empresa que é. Vai na empresa, conversa, tenta falar com o RH da empresa. Tipo, porque o RH, querendo ou não, é a parte da empresa que faz esse link. Tem possibilidade de estágio, que ele seja não remunerado, entendeu? Ou na pró-reitoria de chama? Na pró-reitoria de estágio também. Vai lá e pergunta sobre, você sabe alguém desse curso que já fez experiência em alguma empresa?
Porque eles sabem, eles trabalham com isso o tempo Sim, todo. tem né? a lista. Por exemplo, na farmácia, como eles são obrigados a fazer o estágio de 1 ano... Fala com o pessoal, com as pessoas que fizeram. Que fizeram estágio, procura alguém que fez algum e tal. E você não tem medo de mudar, não tem medo de se arriscar em alguma cidade. Manda pro Brasil inteiro, começa a pesquisar, porque tem propostas de estágios muito incríveis. E era coisa que eu nunca imaginava quando eu morava lá antes, entendeu? Então, assim, procura. E não tem medo de tentar, porque quando eu ia imaginar na minha vida que eu ia parar lá na Bahia, entendeu? E às vezes o que falta é só você tentar. A iniciativa, né? A iniciativa, porque não é difícil, parece ser uma coisa distante e longe, mas se você não der o passo de tentar, de ir atrás, de conversar com alguém na empresa, ou de tentar uma prova, de mandar o seu currículo, porque às vezes a gente acha, nossa, nunca trabalhei, meu currículo é tão pobre, mas às vezes o que eles querem é alguém que está no começo mesmo, para entrar na empresa e estar aberto a aprender, aberto a ouvir o que eles têm para te passar. E o que você acha que é o currículo? Pouco? Você tá viciado com essa ideia, de acadêmico. O seu currículo é bom quando você tem muitos congressos, quando você tem... Isso é a parte da academia. A empresa nunca congresso. Não quer saber disso. Quer saber assim, a sua formação. Você fez tal disciplina? Fez. Então isso para mim é importante. Exato. Então, cuidado com esse vício de currículo acadêmico, né? Eu acho que por isso mesmo que eles pegaram de períodos diferentes para setores diferentes lá, entendeu? Porque eles falaram, o cara desse período, ele vai ter mais essa visão, já vai estar mais apto a trabalhar com tal coisa do que desse período. Então eles não estão tão preocupados assim com a sua produção científica. Eles estão preocupados com a sua vontade de trabalhar. Então, você realmente quer se arriscar e às vezes o que as pessoas ficam com medo é que, tipo, eu vou parar num lugar que eu também não vou gostar. Calma. Às vezes você pode não gostar da maior parte, mas você vai aprender uma coisa que já vai eliminar tanta coisa. Você vai falar, nossa, isso aqui não, mas eu vi algo lá dentro que me despertou, então por que eu não trabalho isso? Sim. Aí vai para outro setor, e é tudo um processo de descoberta. E eu acho que talvez conta muito a entrevista, né? Que eles vão detectar, acho que 3 coisas que eles gostam muito, que é a motivação, que você já falou, outra independência, que você já, pelo visto, mostrou, porque você saiu 2 horas da tarde, que estava 9 horas da manhã lá, né? Capacidade de, assim, correr atrás de uma informação, não ficar esperando passivo. E também ser uma pessoa de grupo, que eles sempre procuram isso. Tem que saber correr. É meio ambíguo, né? Mas você tem que saber trabalhar em grupo. Não pode ser aquele cara chato que... Isso é muito importante. Né? Altamente isso eu não falei. Isso é muito importante. Você saber trabalhar em conjunto. Porque vai ter um cara que vai saber coisas que você não sabe e você vai saber coisas que a outra pessoa também não sabe. E pro trabalho sair bom, você precisa de todo mundo saber conversar. Isso é a primeira coisa, saber conversar e se entender. E ter essa facilidade para se expressar e para conseguir que o outro... entender o que o outro está tentando te passar também. E isso é uma coisa que a gente só adquire treinando. E o maior treino para mim disso foi seminário, debate, coisas que às vezes trabalho em grupo. Trabalho em grupo, nossa, trabalho em grupo. E às vezes a gente se sente meio obrigado na faculdade a fazer essas coisas. Ai, que saco, não queria fazer isso. Isso é muito chato, não preciso disso. Cara, você precisa disso e muito. E para tudo na vida. Porque qualquer trabalho, de qualquer tipo, seja na academia, seja na escola, seja na empresa, você vai trabalhar com pessoas, você vai ter pessoas do seu lado, você vai estar escrevendo para pessoas, falando com pessoas, ensinando e aprendendo de pessoas. Então, isso é uma coisa que conta muito, sabe? São as habilidades empregatícias que a gente chama, né? Você vai às vezes isso é mais importante do que o conteúdo em si. Porque às vezes você não tem uma facilidade para o conteúdo, aquele cara que passa meio ali no 6, passa difícil e fica desanimado. Nossa, nunca vou conseguir fazer um trabalho bom, eu não consigo escrever bem. Mas, cara, então vai procurar as habilidades que você acha que você faz bem. Não, meu negócio é pegar no pesado, é trabalhar no bruto mesmo, é estar ali executando as coisas. Então vai procurar um trabalho que vai te proporcionar isso. Você não precisa sair da biologia para fazer essas coisas. Tem um campo muito grande para você procurar e pesquisar. Acho que só para concluir, eu acho que o que fez diferença... Eu conheci várias pessoas que fizeram outros tipos de estágios, por exemplo, as meninas que foram para o Mameral A,
Teve algumas amigas minhas que fizeram estágio aqui mesmo. Tem uma empresa que chama Piso, que ela trabalha com questões... Tem intervenções socioambientais mesmo. Por exemplo, você quer dar uma cara mais... O que a gente chama aquele marketing ambiental. Você quer dar uma cara mais ambiental para sua empresa. Então, você contrata essa empresa para o cara te dar uns toques mesmo. Assim, olha, você pode melhorar nisso. Minha amiga consultoria. Consultoria ambiental, exato. Era essa palavra que eu estava procurando. Eu tenho uma amiga que fez um estágio nela. E assim, a empresa está aqui, Alfenas. Mas eu acho que a minha experiência exigiu não ter medo de mudança. Acho que isso foi o mais. Não ter medo de arriscar tudo, de arriscar a estabilidade que eu tinha aqui, que eu tinha conquistado aqui, para ir atrás de uma oportunidade longe e meio incerta também, porque eu não sabia o que ia ser. Mas eu estava disposta a essa mudança na minha vida. Eu tava disposta a... Chegou no momento certo porque você estava com a agonia incomodada. Porque, tipo com assim, eu estava prestes a formar, só que eu tava com aquela sensação de que, tipo, não é isso. Tá faltando alguma coisa. Eu ainda não fiz tudo que eu tinha que ter feito durante a minha universidade. Não fiz. Eu ainda não explorei tudo que eu poderia explorar dentro da minha universidade. Essa é a oportunidade que eu tenho. Então, abraçou. Vou me jogar mesmo. Vou me jogar e vou aprender com tudo. Eu poderia ter chegado lá e ficado triste. Nossa, eu não quero trabalhar com isso. Que coisa chata, não gosto de laboratório. Mas eu resolvi aproveitar o que eu podia enquanto eu estava lá. Tirar as coisas boas, né, dali. Porque eu sabia que eu nunca diga nunca, né? Mas eu sabia que ia ser muito difícil eu ter a oportunidade de estar dentro de uma empresa de novo. Então, nossa, deixa eu ver tudo que tem aqui, sabe? Deixa eu conhecer tudo que tem aqui. Eu acho que a gente é estudante, a gente tem que aproveitar enquanto a gente é estudante, que a gente pode estudar tudo o que a gente quiser. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, que às vezes algo que a gente nem acha interessante vai se tornar muito interessante depois. E olha essa conversa que a gente está tendo aqui, sabe? O que rendeu, né? Olha o que rendeu. Nossa, rendeu muito para mim. E o contato com as pessoas, com outra cultura, Bahia é outro mundo. Sim. E o quanto eu aprendi com isso, com o lugar. Eu acho que essa filosofia de que tudo é aprendizado e tudo você pode tirar algo bom para você, não só para sua carreira profissional, quanto para sua carreira pessoal também. Eu acho que esse é o currículo mais importante, entendeu? Não só aquele currículo que... tenho vários cursos aqui, ok, mas e o que você tirou deles? O que na prática, dentro de você, dentro da sua percepção, no seu estudo mesmo, que você absorveu de tudo isso? O que realmente ficou o que mudou na sua visão? O que acrescentou na sua visão? E o negócio é não ter medo de ir atrás dessas experiências novas. Que é muito bom. Legal. Rogério, tem alguma coisa? Não, acho que a gente puxou bem mais do que a gente tinha planejado. Foi bem bacana. Né? Beleza. Então, Jaque, agradecer aí pela oportunidade e o tempo que você gastou com a gente com a entrevista. Muito bom. E despedir da galera aí. Quem quiser saber mais, a gente vai deixar os contatos. Deixa meu contato, deixa meu e-mail, pode perguntar, que eu vou falar tudo que eu puder, porque eu acho isso muito bom. Poder trocar essa experiência, sabe? Porque às vezes a gente acha que é algo tão longe. Eu ficava vendo as meninas lá no estádio de Mamumeró, eu falava, caramba, Amazônia, tão legal, tão longe. Eu queria tanto ir pra lá e queria tanto fazer uma coisa assim. E a gente acha que não vai dar certo, nós já tá passando o tempo. Não, tem jeito sim, a gente pode conseguir achar o jeito que vai se encaixar melhor pro momento que a gente tá passando. Legal, vou deixar então os contatos da Jaque. E aí, quem quiser também, escreva pro e-mail aí, ecofragunifal@gmail.com. E algum comentário, questionamento, alguma outra sugestão. E depósito de dinheiro na nossa conta. Depósito de dinheiro também, muito bom. A gente vai deixar a conta lá também. Fala, galera. Até mais. Tchau, tchau.